Você falou do desânimo, testosterona. Quais são os sintomas habituais que um homem chega no seu consultório falando, doutor, eu acho que o meu testosterona está baixo, e ele tem. O que que seriam os Sim. sintomas? Isso é muito importante a gente falar porque tem sintoma que vai se confundir com outras causas também, né? Então, nem tudo é por causa da testosterona. Mas os principais, né, os mais importantes, falta de libido, esse realmente é muito frequentemente associado à baixa testosterona. Então, desejo sexual baixo, às vezes não é nem a questão da ereção, não é uma disfunção erétil, mas o homem está sem vontade. É, ou também a disfunção erétil, já geralmente como consequência da falta de libido. Né? Ele até tenta, se esforça, mas a ereção Não não entrega. entrega. Além disso, dificuldade para atingir o orgasmo, redução do volume de ejaculação. Né? Todos esses fatores, esses sintomas que são sexuais, são muito característicos. Aí vem os sintomas gerais. Então, cansaço, fadiga mesmo, crônica, ou falta de motivação para uma atividade intelectual, física, qualquer tipo de atividade, até para sair, para ter interação com outras pessoas. Sim. É, alterações do humor. Então, irritabilidade, qualquer coisa deixa ele irritado, nervoso, realmente uma apatia, não fica feliz com nada, não demonstra, né, alegria por nada. Alterações até cognitivas, então parte de memória e de raciocínio Perder um pouco de modificada, concentração também, né? sim. Aí tem ganho de gordura corporal, perda de massa muscular, né, que é muito associada à testosterona, mas tem outras causas, né? Perda de massa óssea também acontece, né? Osteoporose. Enfim, uma série de sintomas que podem ser pela testosterona, mas tem que investigar alguns outros fatores também, tá? Porque Sim. nem tudo é pela testosterona. Mas quando você junta esse quadro assim rico, né, é muito provável que seja testosterona. Quando é uma coisinha ali, a memória tá ruim e o meu humor tá ruim, tá um pouco depressivo. Não dá para falar que é a testosterona se Entendi. investigar, se ver os exames, investigar melhor. E não só pode ser associação de duas doenças, né? A deficiente testosterona mais algum outro problema também, Sim. né? Então, Até um negócio que é interessante a gente falar, né? Assim, essa associação de testosterona e depressão, né? Isso tem se falado bastante hoje em dia. A gente nunca pode falar que um homem está depressivo, tem depressão diagnosticada, se ele está com uma testosterona baixa, uma falta de testosterona, né? É importante porque eu já vi paciente se tratando com antidepressivo sem melhora nenhuma e testosterona lá no chão, né? E que quando melhorou a testosterona, melhorou o humor, melhorou tudo. Então, nem toda depressão é só depressão, pode ser uma falta de testosterona, mas também nem toda falta de testosterona resolve tudo. Às vezes ele pode ter depressão também, né? e uma curiosidade que eu tenho também, que a gente viu que tem um boom aí de reposição hormonal, né? Até de forma um pouco Exagerada. exagerada, é. Mas uma das curiosidades que eu tenho, o paciente idoso, que é esse que jogou a testosterona lá embaixo, ele já tem N fatores, né? A questão muscular e tudo mais, para ser aquela pessoa mais sedentária, mais paradona. E seus pacientes mais idosos que você repõe a testosterona, o que que você tem visto assim de evolução deles? Então, tem pacientes que falam que muda a vida, assim, que se transforma completamente. É, e não, assim, nem tanto em termos sexuais, porque às vezes ele já tem uma idade, enfim, já está satisfeito do ponto de vista sexual, está casado com uma pessoa da mesma idade, também não vai ter muitas relações, só que ele sai do sofá, ele fica mais inquieto, ele resolve fazer tipo, algumas coisas, enfim, vai viajar com a esposa, vai visitar os filhos, volta a ficar mais ativo, né? Sai do sofá realmente, então faz muita Eu diferença. estou perguntando porque tive uma conversa no passado com a nutróloga até que ela falou isso, que os Uhum, pacientes ela atende muito idoso e uhum, que o paciente sai do limbo para uma vida nova, quer viajar, sim. quer fazer as coisas, tem uma vida de volta, né? Entregue Sim. de volta. Eu tenho até um paciente recentemente de 82 anos que tinha tratado, enfim, uma doença, uma leucemia, tinha perdido 10 quilos, estava realmente muito mal e testosterona também na faixa aí de 100 a 200. Mas aí superou o tratamento ali da doença e não voltava a ganhar peso e assim, tinha dificuldade para levantar da privada. Precisava pedir ajuda para levantar da privada, não conseguia mais fazer nada. Começou a tratar, coisa de 3, 4 meses, ele recuperou uns 8 quilos já,
tá independente, né? Voltou a ficar independente, a andar, ir no banheiro sozinho, tomar banho, não precisa ficar sentando toda hora, Muda né? completamente a vida do Recuperou a cara, né, vida, meu? recuperou a vida. E outra curiosidade que eu tenho, você falou que ele saiu de um câncer, né? Uhum. O paciente com câncer, ele perde muito peso e tudo mais. Eu tinha uma época que estava tendo alguns estudos e tal, não sei o que que deu. Vale a pena, às vezes, né, no caso bem Uhum. selecionado, de você fazer essa hormonioterapia para esse paciente ganhar esse peso e tal e ficar até pronto para uma cirurgia? Sim, sim. É que aí a gente tem que só ter o cuidado de ver alguns tipos de neoplasia, né, de câncer que são sensíveis, que podem ser estimulados pelos hormônios, né? Então, Certo, câncer lógico. de próstata, por exemplo, câncer de mama na mulher, eles são muito regidos pelos hormônios, pela testosterona, pelo estradiol, que também deriva da testosterona, ali não pode ser aromatizado. Então, não é exatamente todo câncer que vai se beneficiar, mas para algumas doenças em que a testosterona não vai causar nenhum malefício, né, ela é muito importante e até supera alguns preconceitos que existiam no passado de que ela pode ser hepatotóxica, fazer mal para o fígado, mal para o rim, né, e tem tratamento de pacientes com cirrose, por exemplo, usando testosterona e melhorando a qualidade de vida, né? Então, assim, até paciente com fígado comprometido tendo benefício do tratamento, né? Entendi. Então, realmente, ela é muito importante e faz parte de um tratamento de doenças crônicas, cânceres, enfim, doenças graves, ela pode contribuir bastante. Entendi, Palma. Agora você falou da hepatotoxicidade, entre outras coisas. Quais são os efeitos colaterais possíveis dessa reposição de testosterona? E lembrando, né, até o pessoal ouvir e entender, a gente está falando de reposição dentro da saúde, dentro da medicina. A gente não está falando de nada de Sim. estética exagerada. É importante a gente definir. Reposição de testosterona é tirar de um valor baixo e colocar num valor normal. Ou seja, Perfeito, isso. qual que é, a gente não falou do limite superior, né? Então, assim, não vai passar de 1.100 estourando ali. Esse é o limite superior. Reposição tem que ficar ali dentro. E quando a gente vê paciente com 1.500, 2.000, 3.000, isso não é reposição, é um ciclo de anabolizante usando testosterona. Aí tem riscos, tem, né, efeitos colaterais graves. Dentro de valores normais, com a reposição, a gente sabe que ela é extremamente segura, tá? E os pouquíssimos efeitos colaterais que existem não são pelo valor, mas é pela forma de reposição. Por quê? A forma de reposição mais utilizada é injetável, né? E é uma injeção Sim. que tem uma duração de vários dias. Então, a distribuição da testosterona não fica igual à nossa, que é aquele pico de produção de manhã e cai durante o dia e a noite. Pico e manhã. O que acontece? Se você toma uma que dura 2 semanas, por exemplo, o cipionato de testosterona, ela vai ficar constantemente ali no limite, no limite superior durante 3, 4, 5 dias, aí vai caindo, vai caindo, vai caindo até o final. E esse pico que ela dá no começo é que causa os efeitos colaterais. Então, quais que a gente vê no paciente com dose normal de testosterona, mas nessa forma de reposição? Disparado, né, o principal é a policitemia, né, o inverso da anemia. O paciente fica Sim. com excesso de glóbulos vermelhos, de hemácia, e aí tem um risco, se essa quantidade for muito grande, de trombose, Opa, né, minha área. trombose e até embolia, né, Sim, por hiperviscosidade do sangue. O sangue fica muito denso, muito viscoso, né? Então, excelente. aí tem que ficar atento. Esse é o cuidado mais importante para quem está fazendo reposição, né, a longo prazo, não deixar acontecer esse excesso de hemoglobina. Os outros efeitos, assim, lembrariam um pouco uma puberdade. Oleosidade de pele, espinha, queda de cabelo em quem já tem a tendência para queda de cabelo, não que vai cair se você não tiver a tendência. Agora, realmente um efeito sério seria mais essa questão da hemoglobina. Isso, porque eu falei, é a forma de repor. Porque se a gente consegue repor diariamente, né, uma pequena dose diária, isso E desaparece como é que é essa completamente. reposição diária possível? Então, aqui no Brasil ainda não existe, não foi lançado ainda, mas nos Estados Unidos já tem há uns 2, 3 anos uma testosterona via oral, né, que, por enquanto, ela é tomada 2 vezes por dia, de manhã e na hora do almoço, e ela vai caindo à noite, ela dura de mais ou menos 12 horas no Então máximo. ela faz o ciclo quase que Ela perfeito do seu imita o organismo. ciclo perfeito. Então, se você dosar de madrugada, de manhã cedinho, vai estar baixo.
E aí esse pico e queda, não deixa ela ter efeitos colaterais, né? Então, quando chegar aqui no Brasil, isso vai ser uma novidade muito boa para acabar com o único efeito colateral que ainda incomoda na reposição de testosterona.